Uou! Deus abençoe, gente. Muito, 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 muito. Sabe, eu quero pregar hoje sobre um tema que eu amo. A gente vai ler um monte de texto, mas eu queria começar com esse aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. A pergunta é: qual é a melhor coisa que Deus pode fazer por você? Qual é a coisa mais importante que Deus pode fazer por você? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu já adianto para você que essa pergunta que eu fiz, você tem que ter alguns pressupostos para dizer, para analisar, para diminuir o escopo. Primeiro, é uma resposta que tem que ser universal e é uma resposta que tem que ser atemporal. Universal, entende-se, o cara do Japão tem que responder a mesma coisa que eu. O cara da Europa tem que responder a mesma coisa que a gente. O cara lá na Amazônia tem que responder a mesma coisa que a gente. E atemporal quer dizer que o Abraham Lincoln tem que responder a mesma coisa, Davi tem que responder a mesma coisa. Atemporal. Qual é a melhor coisa que Deus pode fazer por você? É a pergunta que eu vou tentar responder hoje. Eu acho que pode deixar assim, mãe. Eu hoje estou bem, não vou suar não. Será? Romanos 8, 28. Vamos lá, gente. Você pediu, mas você pediu, tá certo. Versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diz aqui é que Deus quer fazer o bem para a gente. Deus quer fazer o bem para a gente e cumprir na nossa vida o nosso propósito. Mas então qual é o propósito de Deus para a gente? Romanos 8, 29 responde. Diz assim, ó: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, ou seja, nos destinou de antemão. Antes de acontecer, já tinha um destino. Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, seu Filho Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é, Jesus, o que o texto está falando, Jesus é o primeiro ser humano de verdade. O primogênito é o único gerado, que nós fomos criados. Jesus é o exemplo e o modelo do que é ser humano. Em Cristo tem tudo que Deus é e tudo que o homem pode ser. É isso que o texto fala. Ou seja, Jesus, ele é o primeiro ser humano dessa qualidade, que de fato vive todo o potencial da ser-humanidade. Eu gosto do Rubi Alves quando ele fala que, olhando para Jesus, ele fala assim: tão humano assim só podia ser divino. Eu acho que a maior resposta da deidade de Cristo é, inclusive, na potencialidade da sua humanidade. Bom, o texto fala aqui que o desejo de Deus é que todos nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Temos todos a potencialidade do que é ser um ser humano à luz e à imagem de Cristo. Pois bem, então o que Deus quer fazer da sua vida é transformá-lo à imagem de Jesus. A melhor coisa que Deus pode fazer para você é fazer de você um ser humano de verdade. E ser um ser humano de verdade é ser a imagem de Cristo. Agora, eu gosto muito do paralelo que o apóstolo Paulo faz no texto de Romanos. Não, eu pedi para deixar assim mesmo. Obrigado. Desculpa. O pessoal já está vendo. Eu sei, gente. Depois vocês me abraçoaram. Aleluia. O apóstolo Paulo fala no texto de Romanos. Ele fala uns negócios muito legais no texto de Romanos. Ele estabelece dois paradigmas de humanidade. O primeiro paradigma de humanidade é a humanidade à luz de Adão. Ou seja, Adão como primeiro homem. E o segundo paradigma de humanidade é a humanidade à luz de quem Jesus é, como segundo homem. A primeira humanidade é a humanidade corrompida. A primeira humanidade é a humanidade prototípica, ou seja, é só um protótipo, ainda não é. Porque falhou, quebrou. A segunda humanidade é a humanidade à luz de quem Jesus é. Esse é o segundo homem. Uma humanidade redimida, que conserta o que foi quebrado.
dois modelos, o que volta ao padrão de fábrica, vamos dizer assim. E ou seremos humanos, seres humanos à luz de quem Adão é, ou somos seres humanos à imagem de Jesus, o Cristo. Ou seja, Adão está para Cristo, assim como um bonequinho de chumbo está para um ser humano de verdade. E aqui eu quero fazer a metáfora principal da minha palavra. Adão está para Cristo, assim como um bonequinho de chumbo está para um ser humano de verdade. Quem falou sobre isso e contou uma história sobre isso, eu tenho já citado ele algumas vezes, já tem umas 3 mensagens que eu cito ele, foi o C.S. Lewis. C.S. Lewis contando os seus contos na Crônica de Nárnia, em uma das crônicas, ele trabalha a seguinte metáfora: é como se o mundo fosse um ateliê, onde vários bonequinhos de chumbos estão lá naquele ateliê, até que um daqueles bonecos ganha vida. O chumbo ganha carne. O chumbo ganha vida. E o próximo passo é que aquele bonequinho de chumbo que ganhou vida, ele começa a tocar outros bonecos de chumbo. E à medida que toca, existe um processo de vidificação. Não sei nem se existe isso. Um processo de vidificação. O chumbo de baixo para cima, ele narra de uma forma tão poética, ele narra que de baixo para cima o chumbo começa a virar carne, ganhar vida, e aquele processo dói. E o nome disso é um processo de se parecer com Deus. E o que é se parecer com Deus na condição de humano? É ser o humano mais parecido com Cristo, o humano que a gente tem referência. E esse processo de ganhar vida em Jesus, Jesus vai tocando os bonequinhos, esses bonequinhos ganham vida, carne, andam pelo ateliê, e cada vez que eles ganham vida, cada bonequinho daquele que ganha vida toca em outro bonequinho. E aquele processo vai aumentando cada vez mais a quantidade de vida naquele ateliê. A ideia que o C.S. Lewis trabalha aqui é de João capítulo 1, versículo 1, que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, ou seja, ganhou vida, habitou entre nós. E Jesus, o verbo, quando habitou, começou a percorrer e tocar bonequinhos de chumbo. Seres humanos inacabados. Gente que não vivia toda a sua plenitude. Seres humanos rasgados, sujos, destrambelhados. E Jesus vai tocando esses bonequinhos mal cuidados. Jesus vai tocando esses bonequinhos mal acabados e vai transformando esses bonecos em ser humanos de verdade. Em gente de carne e osso, que vive toda a sua potencialidade, da sua ser-humanidade. Qual é a melhor coisa que Deus pode fazer por você? A melhor coisa que Deus pode fazer por você é te transformar num ser humano de verdade. E essa coisa é a melhor coisa que Deus pode fazer por você. Um ser humano de verdade que se pareça com Cristo. Agora imagina você, se Deus estivesse no céu agora, olhando lá do céu, vira para um anjo e fala assim: olha ali, aquele ali é meu filho. Aquilo ali que eu esperava que um ser humano fosse. Imagina você andando pela lei do governador aí, sem culpa, sem ansiedade, sem medo do futuro, seguro do amor de Deus por você, você andando pela ilha em paz, resolvido com a sua autoimagem, com o seu corpo, reconciliado com o seu passado, resolvido em perdão, perdoado, sendo perdoado. Imagina você andando por aí e alguém falasse assim para você: ali vai um homem cheio de paz. Caramba, ali vai um cara que onde chega, o ambiente muda, tudo fica alegre, tudo fica feliz, ali vai alguém apaixonante. Imagina você. Sabe, é isso que Deus quer fazer na tua vida. Fazer de você um ser humano de verdade, à imagem de Jesus. É isso que Deus quer, mas como? Como que Deus vai fazer isso de você, de mim e de você? Esse ser humano de verdade que parece com Cristo. E a resposta é simples: colocando você perto de pessoas que Ele já transformou mais do que já transformou você. Colocando você perto de pessoas que Ele já transformou mais do que transformou você. Inclusive, foi essa a missão de Jesus. Inclusive, foi essa a vocação de Jesus que Ele deu para nós, a grande comissão. Mateus 28, de 18 a 20, diz: Jesus, antes de ir para o céu, diz e fala para a sua igreja: olha, eu vou para o Pai, mas vocês têm coisas a fazer a partir de agora, vocês vão só dedicar a isso. Jesus diz lá: uma vez que nós estamos indo pelo mundo, é o que Jesus falou, nós precisamos fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem mandado. Presta atenção comigo, fazer discípulos não é ensinar as coisas, é ensinar a guardar. Ensinar a guardar é diferente do que ensinar. É ensinar a fazer o que Jesus andou. Porque convenhamos, você sabe que você precisa perdoar, mas você perdoa? Então, não é o conceito, é a modelagem. Aqui eu digo, então, que Jesus falou, olha, o processo pelo qual nós nos parecemos com um ser humano de verdade chamado Jesus é indo atrás de gente que já foi transformada pelo ser humano de verdade e que tem condição de ser modelo para a gente, dizendo, vem comigo. Então eu digo para você, vem comigo, eu te ensino a perdoar. Não no conceito, mas quando alguém pila no meu calo, eu falo assim, cara, esse cara deve estar num dia mal. Cara, deixa isso para lá. E eu vou olhando aquilo, vou falando, caramba, se ele consegue, eu consigo também. Foi o que foi falado aqui agora para as crianças. Foi ou não foi? Gente, não é o que vocês falam. É o que vocês vivem. As pessoas, elas aprendem quem nós somos. Não o que nós apreendemos. Ou seja, nós temos como concepção de vida. E foi isso que Jesus Cristo fez com os seus discípulos. Qual foi o processo de discipulado de Jesus? Jesus chamou os 12. E como ele chamou os 12? Está lá em Marcos capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ó, Jesus escolheu os 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, preste atenção nisso, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. O que Jesus fez? Jesus chamou os 12 e botou dentro de uma sala de aula? Não. Jesus só falou para mim assim, porque, inclusive, no Antigo Testamento foi isso que aconteceu. Quando se escreveu a lei, disse o apóstolo Paulo que a lei só serve para dizer que a gente não consegue cumprir. Então, claro, aqui, Jesus muda o processo pedagógico, dizendo, não se aprende nada através de conceitos, se aprende fazendo, se relacionando. São as relações que ensinam. Isso aqui é a forma que Jesus faz para a gente ser como ele, através das relações. O que Jesus falou aqui? Designou-os como apóstolos para que estivessem com ele. Jesus falou, vem comigo. Jesus falou, preste atenção em mim. Jesus falou, me observa. Então, transformamos bonequinhos de chumbos em seres humanos de verdade, ou seja, nos transformamos em seres humanos de verdade também, quando modelamos ou somos modelados por gente que parece com Jesus, aquele que é o ser humano de verdade. Vida na vida. Vem comigo. Paulo viu o processo do discipulado de Jesus e ele falou assim, é isso que eu vou adotar para mim também. E olha o que ele fez com os seus discípulos. O apóstolo Paulo lá para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, ele fala para Timóteo assim, Timóteo, você tem seguido de perto. A palavra no grego aqui é prescrutado, colocado uma lupa. Ou seja, você tem me olhado de perto, visto tudo, as minhas imperfeições. Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu viver, a minha conduta, as minhas intenções. Saca quando a gente é marido e mulher que só da forma como o marido fala, tu fala, era assim, Timóteo, era no olhar, não precisava de nada. Você tem seguido de perto as minhas intenções, tem que ter intimidade, sabe? Você tem seguido de perto a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ou seja, e daí continua o texto. E você, inclusive, acompanha de perto as perseguições que eu passo, diz o texto. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que você não apenas viu a minha vida, mas colocou uma lupa sobre a minha vida. Você investigou a minha vida, você sabe o que eu faço de certo, ou quem sabe, você também vê as coisas que eu faço de errado, as minhas imperfeições, a minha luta. E você olha, inclusive, como eu trato isso diante de Deus. E aqui se estabelece um paradigma do discipulado. Discipulado é leveza, transparência. Ninguém ensina nada para ninguém sendo uma maçã de cera. É verdade, gente. É inclusive nas imperfeições que nós construímos, transformamos o outro pelo processo da antítese. É essa a relação. Só através de transparência e leveza que nós conseguimos a coisa. Só através de relação de fato que nós conseguimos a coisa. Que nós vamos nos parecendo com Cristo. Porque a gente está perto de gente que se parece com Cristo. É isso que Jesus fez.
E é assim que a gente influencia pessoas na direção de Jesus. É assim que a gente cresce na direção de Jesus. Por isso, gente, estar aqui no culto é legal. Por isso, estar aqui no culto é importante, é necessário, mas não é o suficiente, não. Na verdade, discipular está para além disso. Porque não dá para ensinar pessoas generosidade, não dá para ensinar pessoas amabilidade, não dá para ensinar as pessoas bondade, compaixão falando. Lembrando que o processo pedagógico não tem a ver com conceito, tem a ver com afetos. Afetos só se estabelecem em relações. Não dá. Você não aprende isso consumindo podcast ou dando um like no canal da igreja e assistindo as mensagens. Você só aprende a obedecer o que Jesus mandou você fazer se você estiver perto de gente que é parecida com Jesus. É assim que Deus fez. Então, qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Transformar você num ser humano de verdade. E ser humano de verdade entende-se Jesus ou Cristo. E como que Deus transforma? Colocando você perto de seres humanos de verdade, perto de pessoas que sejam semelhantes a Jesus. É o que falamos até agora. Mas aí, a terceira pergunta e a última pergunta é, tudo bem, pastor, mas aonde a gente encontra esses seres humanos? Parecem com Jesus. Aí talvez eu fale um negócio que você não vai gostar. Eu falo para você, na igreja. Aí não, né, pastor? Bom, na igreja eu fui machucado. Na igreja eu fui gente hipócrita, só tem gente hipócrita. Tem gente de falsidade, a igreja me feriu, me abusou, me descartou. E isso eu sei que um terço daqui, no mínimo, um terço daqui foi machucado por isso. E talvez um terço aqui esteja fora das relações em torno de Cristo, que a gente chama de igreja, que é o único processo pelo qual Deus estabeleceu para que nós fôssemos transformados de bonequinho de chumbo em ser humano de verdade. Eu falo isso porque a pesquisa, o último censo disse que um terço da população brasileira é de cristãos, um terço é de quem não é cristão e o outro terço é de afastado. Tamanho machucado, tamanho problema. A igreja é um problema, gente. É um problema. A gente vai ver isso aqui. Não tem jeito. Daí você fala assim, mas a igreja não dá não. Na igreja, sério mesmo isso, pastor? Você está falando? É na igreja? Eu falei, não sou eu que falo, pelo menos é o que a Bíblia fala. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim, Deus quer nos levar à medida da plenitude de Cristo. E o propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O que ele está falando aqui até agora é o seguinte, existe um processo para você ser maduro. O processo é esse. Cresça em tudo, cresça naquele que é o cabeça, Cristo, está escrito aqui. Aí olha como. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função no corpo. Olha o que o texto está dizendo aqui. Onde é que a gente cresce? Onde é que a gente segue a verdade e amor? No corpo, na comunidade. E a gente cresce não é porque a gente vai nas mídias sociais da comunidade e fica lá. Não, a gente cresce não porque nós acompanhamos a oração da manhã do pastor Josué. A gente cresce não é porque a gente assiste o RUP Podcast. A gente não cresce porque a gente assiste o Jesus Cop Podcast. Isso tudo é importante. Eu não estou dizendo que não seja necessário, mas a gente cresce porque a gente vive em comunidade. A gente se relaciona, a gente interage, a gente se dá a conhecer, a gente mergulha em relações de intimidade, de transparência, de abertura. A gente se fere, a gente também fere alguém, porque não é normal nas relações, isso não é da igreja. Qualquer instituição relacional tem esse problema. É isso aí, a gente cresce por isso, a gente cresce na confissão de pecados, a gente cresce na ajuda, na parceria, igreja, família, comunidade. Mas, pastor, você fala assim, pastor, não dá para mim. Eu fui enganado pela igreja. Pastor, eu fui enganado por líderes, fui abusado por líderes. Pastor, a igreja foi extremamente opressora para mim.
Ah, pastor, eu estou extremamente machucado. Sabe, eu preciso dar razão a você. Preciso dar razão a você. Realmente a igreja tem esse potencial. Total, a igreja tem esse potencial. Mas eu também preciso te falar que Jesus não nos enganou a respeito disso. E aqui eu quero tirar o momento onde a igreja foi instituída. Jesus já falou isso lá na raiz. Vocês lembram quando foi? Jesus estava em Cesareia de Filipe, perto das colinas de Golã, ali perto ali do centro, lá para o norte de Israel. Jesus estava no povoado de Banhas com o seu povo. Chegou para os seus discípulos e falou assim, fez uma boca de urna. Ele chegou e falou assim, o que o pessoal está dizendo que eu sou? E Pedro se levantou e falou assim, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus chegou para Pedro e falou, bem-aventurado és tu então, Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram. E porque você diz quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Você é Pedro. E nessa pedra onde ficarei a minha igreja. Ou seja, ali estabelece a igreja e a tipologia de quem é a igreja é o próprio Pedro. Você é Pedro. E nessa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parece que ali encerra um assunto, mas Jesus começa outro logo em seguida. Ele falou assim, mas é necessário que eu volte para Jerusalém, e lá eu vou ser morto, e pá. Daí Pedro se levanta. O mesmo Pedro, a igreja aqui, o Pedrão, cara que falou em nome de Deus aqui, ó. Pá, ele se levantou e falou assim, ó, de jeito nenhum. Eu vou te proteger. Sabe o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque você se associa com as coisas do mal. Olha que coisa interessante, olha que coisa incrível sobre a igreja. Pedro aqui, segundo o texto, é a representação da igreja. E quem é Pedro? É aquele que abre a boca para falar em nome de Deus e abre a boca para falar em nome de Satanás. Aqui estabelece o paradigma do que é a igreja. Aqui tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre a igreja. A igreja é essa comunidade humana atravessada pelo divino. Essa inconsistência em si. É a igreja. A igreja é esse lugar onde muitas vezes Deus e o diabo se encontram. Está aqui. A gente não foi enganado, sabe? A igreja tem o Pedro, que é inspirado por Deus, e o Pedro que é usado pelo diabo. Igreja, a igreja. A igreja é a comunidade de Jesus, que tem gente madura e gente imatura. A igreja é a comunidade de Jesus, e na comunidade de Jesus tem trigo e tem joio. E diz o texto bíblico, que o próprio Jesus falou sobre essa parábola, que não cabe a nós separar trigo e joio. É ou não é? Separa não, sabe por quê? De repente tu é joio e nem sabe, cara. Tu vai ficar de fora. Igreja! E se você diz assim, eu não consigo conviver com a igreja. Imagina se Jesus pensasse assim. Eu não consigo conviver com a igreja. Imagina. Ele já nos teria abandonado há muito tempo. Todos nós somos Pedro em alguma medida. Somos usados por Deus e ao mesmo tempo nos deixamos ser usados por Satanás. Quantos aqui assistem Greenleaf? Greenleaf. Galera do Greenleaf aí. De vez em quando a gente vê gente sendo usada por Deus e fala, cara, é Deus. Daqui a pouco esse cara é usado pelo diabo ali do lado. Vlapo, tu fala, não é possível. Mas é isso mesmo. Igreja é isso aí, ó. É o Pedro com duas faces. É lógico que é. Por quê? Porque nós somos soldadinhos de chumbo em processo de transformação para sermos ser humano de carne e osso. É esse processo que traz dentro da gente o que é divino e traz a pior face que o ser humano pode ter. Igreja. Sabe, todos nós somos Pedro em alguma medida. Mas Jesus resolveu nos amar. Sabe, Jesus resolveu nos amar e morrer por essa igreja, onde Pedros são resposta de Deus e ao mesmo tempo são pedras de tropeço. E assim nós vamos sendo transformados de glória em glória, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Talvez a sua história com a igreja seja essa. Você se encontrou com Deus. Você se encontrou com o seu amado, com o seu pai, está nos braços do pai, mas quando chega na sua família, quando chega na sua igreja, quando chega no corpo de Cristo, encontrou com um monte de filho mais velho. E quem são os filhos mais velhos? Você lembra do filho mais velho, da palavra do filho pródigo? Não lembra? Então eu vou contar para você, eu quero estabelecer o perfil do pior raça de Pedro que existe dentro da igreja. Porque tu é um pouquinho desse Pedro também.
Vou falar, aqui tem um monte. Esse Pedro talvez seja a pior barreira a espalhar o evangelho pelo mundo. E pelo Brasil, então, muito. Quem é esse filho mais velho? Você precisa entender a história. A história começa com um filho pródigo. Esses caras não dão trabalho. Não dão, pelo contrário. Eles reconhecem, eles querem fazer o caminho de volta, que começa primeiro, o filho pródigo era feliz e não sabia. Aí ele vai para o mundo, pede a herança do pai. Chega aqui, ele é triste e não sabe. Daí depois ele começa a perder tudo e fala assim, puxa vida, eu sou triste e sei. Daí ele fala assim, eu quero voltar para o pai. Ele volta e aí ele é feliz e sabe. Quando ele chega em casa, ele fala, pai, peguei contra ti. O pai nem escuta, porque o pai quer abraçar. Pai quer abraçar quem diz que tu és o filho do meu filho. Sempre tem abraço para esse cara. E o pai abraça aquele cara. E daí a história começa, para eu relatar quem é o filho mais velho. O filho mais velho depois, quando ele abraça, vão para a festa, vão celebrar, o pai mata um bezerro, e vão celebrar, pensa na casa como igreja, pensa nos perfis de Pedro, o Pedro que foi, mas volta, e o outro Pedro que nunca foi, mas já tinha ido, já não era mais dali, pelo contrário, porque olha esse perfil, quando a festa estava acontecendo, porque o filho que estava morto reviveu, o filho mais velho chega, e é esse filho mais velho que muitas vezes te machucou. O filho mais velho chega. E quando o filho mais velho chega, ele chega em casa e pergunta, por que tem tanta festa? Daí os servos do pai falam, é porque o seu irmão voltou, ele estava morto e voltou. Sabe o que acontece? O texto bíblico fala que o seu coração encheu-se de ira e não quis entrar na festa. O primeiro perfil do filho mais velho, não tem festa na vida, não se alegra com ninguém, não se alegra com a volta do pecador, não se alegra com absolutamente nada. E aí existe um diálogo do pai para o filho, o pai tentando convencer o filho de entrar na festa. E olha o que o filho responde ao seu pai no versículo 29 de Lucas 15. Olha, o filho falando para o pai, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Presta atenção, ele é filho, mas se vê como escravo. E aqui eu tenho que falar para você, geralmente, olha só, o filho mais velho não está querendo o pai, ele está querendo o cabrito. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Ou seja, não descobriu a liberdade do evangelho. O que ele tem aqui é prisão. E olha o que ele continua falando, mas tu nunca me deste um cabrito, ou seja, tem interesse na herança, não tem interesse no pai, para festejar com os meus amigos. Sabe o que acontece? Na igreja, geralmente os filhos mais velhos estão na liderança da igreja, porque acham que trabalhando vão ter cabrito. Eu não estou dizendo que isso é o caso nosso aqui, mas tem um monte de filho mais velho, tá? Não vou enganar não. Mas é gente que quer cabrito, não quer pai. É gente que quer cabrito. E esse povo vai machucando gente, sabe? Talvez você tenha sido alvo desse filho mais velho. Sabe, esse povo em nome de Deus é Pedro sendo usado pelo diabo. Sabe, esse povo não entendeu o valor da graça, das segundas chances. O que eles querem é apedrejamento. Eu posso afirmar para vocês que o principal opositor ao evangelho no Brasil é esse Pedro, que em nome de Deus é usado por Satanás. Gente, esse povo é gente que se relaciona com o pai como quem investe em negócio. É gente que é igreja contando cabritos, que eu quero cabrito. É gente que vive pela lei e perde o espírito da lei, que é Cristo, é o amor. É isso. É gente que não sabe festejar. É gente que é escravo. É gente que só está interessada na herança e joga a relação com o pai fora. A consequência é que eles vão deixando um lastro de sangue na igreja. Um lastro de sangue, matando os filhos pródigos, matando a vida e a festa, escravidando pessoas à lei e não a Cristo. Mas volto a afirmar, não é gente má não, sabe gente? Não é gente má, sabe? Não cabe a nós dizer o que é joio. Pode ser só Pedro sendo forjado, pode ser só Pedro ainda no início de transformação de boneco de chumbo para ser humano de verdade. Cada um lida com as suas imperfeições do jeito que ele consegue, sabe? Não cabe a nós separarmos trigo de joio. Igreja é isso, gente. Sabe? Na igreja eu fui traído. Na igreja eu me decepcionei com pessoas.
Na igreja eu fui ferido. Na igreja eu fui caluniado. Na igreja eu fui rejeitado, julgado, condenado, apedrejado. Isso tudo na igreja. Mas também não posso enganar vocês. Na igreja eu traí. Na igreja eu decepcionei. Na igreja eu feri. Eu falei o que não devia. Eu deixei de fazer o que deveria ser feito. Eu fiz coisas que não deveriam ser feitas. Mas também foi na igreja que eu encontrei pessoas que puseram a mão na minha cara, o dedo na minha cara, e me fizeram enxergar os meus descaminhos. Foi na igreja que eu encontrei pessoas que intercederam comigo, me deram segunda chance, me perdoaram e me ajudaram, sabe, a crescer. Foi na igreja, foi isso tudo. Isso é comunidade, gente. Isso é comunidade, isso é família. E esse é o único instrumento de Deus para transformar os bonequinhos de chumbo em seres humanos de verdade, à luz de quem Cristo é. E qual que é o grande propósito da igreja, gente? Qual que é o grande propósito de Deus na sua vida? Fazer de você um ser humano de verdade. Como que Deus faz isso na sua vida? Colocando você perto de gente que já se parece com Ele, com Cristo. Já é ser humano de verdade. O que é a igreja? Igreja é a comunidade onde os bonequinhos de chumbo estão sendo transformados em seres humanos de verdade. E quanto mais seres humanos de verdade nós temos, mais possibilidade nós temos de abraçar, mais capacidade nós temos de acolher, mais capacidade nós temos de carregar no colo os bonequinhos de chumbo que chegam. Utopia, você deve estar pensando, espera, não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. De vez em quando, nesse caminho, a gente põe a mão no ombro do irmão e diz, mano, você está perdendo Jesus de vista, cara, acelera o passo aí, cara. Você está perdendo Jesus de vista, você vai ficar longe. E a pessoa diz, cadê Jesus? E você fala assim, cara, vem comigo que eu vou te mostrar. É o bonequinho de chumbo sendo transformado pelas relações em torno de Cristo. E a gente precisa ter esse coração, sabe, de viver em comunidade. É a única forma, a única que Deus instituiu de nos transformarmos em seres humanos parecidos com Cristo. Mas a gente precisa também de ter humildade de pessoas chegarem para a gente e dizer, Everton, para com isso, cara. Você está perdendo Jesus de vista, você está indo para o lugar errado. Eu não estou te reconhecendo. Olha para Jesus de novo, refaz o seu caminho, você está perdendo ele de vista. Agora, a coisa mais maravilhosa, gente, que acontece, é quando as pessoas olham para a gente e chegam e falam assim, eu vejo Jesus em você. Aí eu preciso contar uma experiência própria. O maior elogio que eu já recebi nessa igreja foi de uma criança. E a mãe me contou a história depois. Ela falou que ela foi fazer compra com a criança, chegou lá e foi fazer compra com a criança, e daqui a pouco estava fazendo compra, quando chegou em casa, ela falou assim, mãe, eu vi Jesus hoje. Você viu Jesus, meu filho? Vi Jesus hoje. Onde é que você viu Jesus? Ela tentou cavocar, né, para tentar entender. Onde é que você viu? No supermercado. Ele passou pela gente assim, ó. Sério, meu filho? Mas achou aquilo esquisito, tentou arrancar dele, não conseguiu. Mas quem é esse Jesus? Falou, estava lá no supermercado. No domingo, eles entraram por essa porta, eu estava aqui falando. Ele falou, olha lá Jesus. Sabe, eu sei que eu não sou Jesus. Eu sou só um bonequinho de chumbo tentando ser um ser humano de verdade. Mas, gente, é isso mesmo que eu quero, sabe? É isso. Eu quero ser Jesus para os outros. Eu quero agradecer as pessoas que têm sido Jesus para mim. Sabe, eu quero isso, sabe? Isso é ser comunidade, isso é um sonho, não é? Sabe, gente, será que a gente consegue viver assim? Será que a gente consegue ser isso? Sabe, gente, eu tenho esse sonho e peço a Deus que esse sonho também seja um sonho seu. Jesus tocando bonequinhos, esses bonequinhos ganham vida, e esses bonequinhos vão se tocando mutuamente a ponto de todos se parecerem com Cristo ressurreto. Cristo ressurreto. A igreja, gente, é a comunidade da ressurreição. Tem sinais de morte na vida da igreja?
Tem. É lógico que tem. Por quê? Porque nós somos bonequinhos de chumbo em processo de transformação através das relações daqueles que já se parecem mais com Cristo que a gente. Isso acontece na comunidade. Isso só acontece na igreja, sabe? Mas tem sinais de vida na igreja? Tem também. Tem promessa de vida na igreja? Tem, sim, Senhor. Tem promessa que a vida será a palavra final e que a vida vai se consumar para nós e será plena em nós um dia e que um dia nós estaremos cantando: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de vencer? Onde está a morte? Tem isso? Tem. Então nós somos essa comunidade da ressurreição. E quando alguém chora, eu sou o abraço de Deus para ela. Quando alguém perde alguém, eu sou o instrumento de consolação de Cristo para aquela vida. Quando alguém erra, eu sou a voz de Deus que diz: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas quando alguém passa necessidade, eu sou a resposta daquela carência. O que você precisa? A igreja é a comunidade da ressurreição. A igreja é a comunidade da vida. Eu preciso fazer 2 aplicações. Você precisa olhar para mim. E eu termino aqui. A primeira coisa é: ajuste a sua expectativa em relação à igreja. Ajuste a sua expectativa em relação à igreja. Eu te convido hoje a pensar igreja em outros termos. Não em igreja como uma comunidade ideal. Isso não existe, gente. O nome disso é céu. Na igreja tem Pedro dizendo: tu és Cristo, filho de Deus vivo. Mas o mesmo Pedro daqui a pouco tem falando assim: você não vai para a morte. E Deus fala para a gente: apartai-vos de mim, Satanás. É isso, meu irmão. Igreja é essa casa da mãe Joana. Mas não é a casa da mãe Joana, é a casa do Pai Celestial. Ajuste a sua expectativa. Sabe, a igreja é essa comunidade da ambiguidade, em que tem Cristo como cabeça. Somos transformados através de relacionamentos para nos tornarmos imagem e semelhança do Pai, até que Ele volte para nos buscar. Só existe frustração para quem tem expectativa desajustada. E a segunda coisa que eu preciso que você entenda, preste atenção aqui em mim: não existe parecer com Cristo sem ser igreja. Não existe parecer com Cristo sem ser igreja. Atenção em mim: cristianismo é uma experiência comunitária. Quais são os frutos de um avivamento? Atos capítulo 2, versículo 43 diz: os frutos do avivamento, eles foram avivados em Pentecostes. E o que eles fizeram depois disso? Na multidão dos que creram, eram só um coração, e eles partilhavam do pão dia a dia, e se admoestavam diariamente. Todo o avivamento produz igreja. E toda a igreja produz Pedro. Não existe parecer com Cristo sem ser igreja. Por isso, primeira coisa que eu vou falar para você: se desarme. Abaixe a sua guarda. Sai de Cristo em casa e entenda que é aqui, mesmo nas relações, onde a gente se machuca, que Deus vai transformando bonequinho de chumbo em gente de carne e osso. Gente que ama e é amada. Gente que se machuca, mas tem capacidade de pedir perdão. Se desarme. Por isso, não fique na superficialidade. Estabeleça relações. Quantas pessoas estão frequentando os nossos cultos já tem um tempo, mas até agora não fizeram raiz? Porque talvez o teu passado te dá problema com isso. Teu problema com: eu vou me machucar de novo. Gente, olha só, esquece. O instrumento de Deus para nos transformar na imagem e semelhança dele se chama corpo de Cristo. Saia da superficialidade. Nós somos uma igreja que nos cuidamos através de relações. E o nome disso é célula. Vai atrás de uma célula. Não, já fui muito machucado com isso. Cara, eu não gostava de célula não. Até eu entender. E outra coisa, não é porque foi machucado que vai ser de novo. Está na hora de começar a ganhar raiz. Não fique na superficialidade. Não existe parecer com Cristo sem ser igreja. Por isso,
Perdoe quem te machucou. Eu sei que talvez você tenha vindo de uma liderança abusiva. Você fez relações que te usurparam vida e leveza. Pô, eu posso ser exemplo desse pastor? Você pode me desculpar? Você pode desculpar a sua liderança? Pode desculpar a sua igreja? Sem raízes, nós não fazemos essa metamorfose de nos parecermos com Cristo. Sem relações não existe aprendizado e transformação. Perdoe. Por isso, se permita ser curado. Por isso, volte. Ah, igreja, eu vou falar um negócio para você. Aqui, eu conheci minha esposa. Ela se deu bem e eu orei pra caramba. Aqui, eu tenho os meus melhores amigos. Aqui eu mudei minha vida em função de Pedro. E eu vou falar dos dois Pedro, tá? É do Pedro que fala, tu és Cristo, filho de Deus vivo. E o Pedro que fala, eu sou isso aí. Não, você não vai para lá, aparta de mim, Satanás. Gente, igreja é amar a despeito de quem é, mas amar o processo de um Deus que transforma vidas. Toda vez que alguém bate em mim, e bate em mim direto, tá? Direto, apanha direto. Eu entendo que aquilo ali está denunciando alguém que fala assim, por favor, me ajuda. Você apanhou? Você foi machucado? Deixa eu te falar um negócio. Você também bateu, cara. Mas sobretudo, esse corpo que está em processo de transformação tem um cabeça. E o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor, Deus poderoso. E o sangue de Jesus é quem constrói a igreja que ele tanto ama. Essa igreja, desse jeito, foi por quem Deus desceu de onde ele desceu, se fez carne e habitou entre nós, para que tivéssemos vida nele, e a tivéssemos vida em abundância. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. O apóstolo Paulo falou, olhe para mim, é como Jesus falou, vem andar comigo nesse processo incongruente. Eu vou formar a minha igreja, ela não é minha, ela não é nossa, ela não é de ninguém, ela foi comprado pelo alto preço, o sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso aquece o meu coração. Você pode perdoar. Na verdade, eu preciso te fazer uma pergunta agora essa manhã. Você que está aqui hoje e quer começar uma vida nova com Jesus, uma vida nova com Jesus, queria que você fechasse seus olhos nesse momento, abaixasse sua cabeça e você repetisse essa oração comigo. Repita assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda minha vida. Senhor Jesus, muda minha história. Entra no meu coração. Eu quero participar desse processo de me parecer contigo. E assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo? Levante sua mão lá no alto agora. Deus abençoe você. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui orou comigo? Dizendo sim para Jesus, Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Deus te abençoe, eu estou vendo você lá atrás. Mais alguém aqui? Mais alguém? Tem alguém aqui hoje que está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado da convivência talvez, mas hoje o Senhor te chama para voltar. Você que está voltando hoje, levante sua mão onde você estiver. Levante sua mão onde estiver. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui dizendo sim? Mais alguém? Deus abençoe, cara, eu estou vendo você aqui. Mais alguém aqui? Glória a Deus. Agora todos levantem sua mão lá no alto. Todos que levantaram suas mãos, levantem sua mão lá no alto. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso. Nós precisamos de pessoas para abraçar. Me ajuda aqui, ó. Ali também. Temos pessoas ali, ó. Aquele casal.
Me ajuda ali, por favor, Adonai. Ora com aquele povo. A gente como igreja quer abraçar você. Nesse um aqui, ó, Adonai, aqui, Adonai. Já foi ali. Aqui, esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui. Nós queremos abraçar você. Só isso como igreja. Ali tem um rapaz lá atrás, ó. Me ajuda lá. Me ajuda, por favor. Isso. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Aqui. Nós somos família. E família tem os seus rabugentos. Mas sobretudo, o amor de Cristo nos constrange e nos une. Você pode ficar de pé no seu lugar agora, estender a sua mão para essas pessoas que disseram sim para o Evangelho hoje. Vamos estender a mão para esse povo? Vamos sim. Senhor Jesus, esse povo é teu, Senhor. Nós dedicamos esse povo a ti nesse momento. Nós te pedimos, Senhor, como igreja, ajuda-nos a ser resposta para eles. Nós pedimos como igreja, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser de verdade o Pedro que diz: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E nós pedimos, Senhor, para a nossa igreja agora, todos aqueles que têm servido como filho mais velho, Senhor, não estou pedindo para afastar da gente não. Senhor, constrange o nosso povo, Senhor, a viver um evangelho de base saudável, em que o pão é partido, em que a graça nos alcance, em que o perdão seja o centro. Ó Deus, peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos contigo, e que o coração sempre pegue fogo para viver em comunidade. É isso que eu peço. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz em meia guerra, a paz em meia dificuldade, mas sobretudo a paz da reconciliação, em que Cristo cabeça seja o centro de um corpo que paga um preço de ser um só coração no Senhor. E assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Boa semana, gente. Nós vamos sair daqui, isso, cantamos uma música. Nós proclamamos, que essa seja a verdade sua.